antes de encerrar, a gente tem as duas perguntas clássicas aqui, que a primeira delas é se você tem algum livro que você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. Eu aproveitei para sugerir logo dois. Uma Tá trilogia, ótimo, perfeito. a trilogia que é Era Vargas, porque estamos comemorando os 70 anos hoje, comemorando no sentido de homenageando os 70 anos da passagem de Vargas, o martírio de Vargas, né? Porque hoje o povo brasileiro, que ali há 70 anos chorava, né, a morte de Vargas, hoje pode compreender cada vez mais esse debate intenso. E a Era Vargas, esse livro, permite uma compreensão muito grande. Diferente de outros livros, esse é um livro que foi escondido pela grande mídia, porque ele é muito bom. Ele é muito bom. José Augusto Ribeiro. Eu recomendo esse livro com muita força e muita convicção. Perfeito. Beto, o próximo? O outro livro é 500 anos de periferia, do inesquecível Samuel Pinheiro Guimarães, porque aí dá uma ideia clara de como o Brasil deve se posicionar nesse mundo conturbado, nesse mundo. Ele até tem um outro livro que chama-se Desafios Brasileiros na Era dos Gigantes. Como que o Brasil não deve se submeter, mas não é somente. Alguns dizem, não, não tem que estar de um lado ou do outro. Não, o Brasil tem que ter o seu caminho próprio, mas tem que saber identificar seus inimigos. Senão, e aqui, 500 anos de periferia, mostra claramente qual é a posição intervencionista dos Estados Unidos na área de mídia, na área de educação, na área de tecnologia, na área de finanças, de economia. Deixa claríssimo, claríssimo todo esse processo intervencionista inevitável do imperialismo contra o Brasil. Perfeito. Beto, eu queria te perguntar também se você tem um filme ou uma série que poderia indicar a quem nos acompanha. Ou os dois também. O filme que eu sugiro é Allende em Su Labirinto. É um filme dirigido pelo Miguel de Tin, um cineasta muito conhecido, muito renomado, destacado, chileno, mas ele é uma produção venezuelana. Por quê? Porque o presidente Chávez sempre lembrava que era preciso mudar a filosofia, os conceitos das forças militares para que elas adquirissem um papel democrático, transformador, revolucionário, que é o caso das Forças Armadas Bolivarianas. E aí ele lembrava que Allende somente foi derrubado porque ele não chegou a fazer uma transformação no exército. Ou seja, tudo que ele queria fazer de chegar ao socialismo pelo voto era impossível de ser alcançado sem transformar o exército, sem transformar as estruturas. E é por isso que o presidente Chávez apoiou, né, o Ministério da Cultura venezuelano, a realização, a produção desse filme, que é brilhante, brilhante, e deixa muito claro que na América Latina nós não podemos cometer essa ingenuidade, apesar de ser um homem com a grandeza que tem Salvador Allende, mas ali realmente ele pecou em não fazer a transformação básica das Forças Armadas, e isso levou à tragédia do Chile. Perfeito, Beto Almeida. Você tem alguma outra indicação de série ou de filme? Somente essa, do Além de Seu Labirinto. Tem uma série do Bolívar, acho que é muito interessante. Bolívar é uma série da Netflix, são 60 capítulos. Tem Uhum. algumas imprecisões, assim, mas como nós não temos alternativas, chama-se Bolívar, 60 capítulos. Está na Netflix, acho que vale a pena ver. Antes da gente fechar, como havia aqui já dado spoiler, eu queria saber se você tem algum livro que você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. Tem um livro que é Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, que eu dei uma relida recentemente, que é um livro que é uma trilogia, né? Ele é o primeiro dos outros dois livros. Os outros dois livros foram lançados, a tradução recentemente aqui no Brasil. E é um livro que fala muito sobre a construção política que as mulheres negras apresentam para o mundo, que é uma construção baseada na ética do amor, que não na lógica do ódio, da opressão. Então, acho que é um livro que traz contribuições importantes para nós que queremos vencer a extrema-direita no nosso país e no mundo e queremos, além de vencê-los, propor uma outra lógica de sociedade. Então, por isso eu recomendo ele. Eu acho que é uma leitura fundamental assim, para a gente que se coloca dentro do campo progressista e se coloca do outro lado do ódio, né?
Perfeito. Bia, eu queria saber se você tem algum filme ou uma série que poderia também indicar a quem nos acompanha. De série é uma que eu estou assistindo atualmente. Desde que eu comecei a mover vários processos, que é Lei e Ordem, eu comecei a me interessar por esse tipo de tema, mais ligado à justiça, né, a esse lado. E essa é uma série que se passa nos Estados Unidos, mas que tem como alvo agressores sexuais de mulheres. E aí essa equipe especial trabalha em torno disso. Então é uma série que nos mostra as possibilidades de enfrentamento que a gente tem. E é uma série que eu gosto de assistir assim, porque todo final de série alguém acaba preso, julgado. Eu gosto desses finais, né, que mostram pra gente que é possível enfrentar essa violência que a gente sofre, e responsabilizar essas pessoas. Então eu tenho assistido essa série e eu recomendo também. Perfeito, Bia. Llegando al fines de la entrevista, demando a los entrevistados y entrevistadas que sugieran a nuestra audiencia un libro y una película. ¿Qué estás leyendo y viendo que gustarías de sugerir a nuestra audiencia? Comentaba al principio, por cierto, ¿ya viste mi camiseta lo que dice? ¿Se entiende? Ok. Desde que tomé posesión de la dirección del Fondo de Cultura, una editorial que tiene 1 millar de trabajadores, no he usado una corbata. Y no la voy a usar. Primero muerto que ponerme una corbata. Para mí era un problema no simbólico, sino de estilo. Una película, sí, Kobane. Vi una película sobre la resistencia kurda a los momentos más crueles del avance de ISIS. ISIS era una fuerza del mal en la sociedad. Era la negación de todas las cosas que yo quiero o respeto. Autoritarismo, fundamentalismo religioso, desprecio por las mujeres, machismo exacerbado, toda la basura ligada a los fundamentalismos islámicos. Y la película es bien interesante porque está vista a través de los ojos de una combatiente. Como saben, los kurdos es uno de los pocos países en el conflicto del Medio Oriente que tenía una política muy clara de desarrollo de la opción de lo femenino. Enfermeras, cooperativistas, educación superior y combate. La milicia kurda era una milicia repleta de mujeres combatientes. Y esto ha sido olvidado. En la bipolarización norteamericana que convierte a enemigos todos los que no son sirvientes, los kurdos estaban masacrados. Y la película me resultó conmovedora. La otra es otra novela que está ligada a una película, que es La confesión de Arthur London. Es quizá la visión desde la izquierda más dura sobre los crímenes del estalinismo después de la Segunda Guerra Mundial, contada desde el punto de vista de un viceministro de Exteriores que estuvo combatiendo en la Guerra de España, que fue combatiente de la resistencia en Francia, que luego en el primer gobierno socialista checo, y que luego la maquinaria de destruir del estalinismo todo aquello que sospechaba o tenía miedo de que fuera a generar una opción diferente. Acabamos de hacer la nueva edición en México que ya está circulando y a mí me parece un libro fundamental. Esta colección Cogería es una de las colecciones populares. No, estás usando una colección mucho anterior y española. La mexicana, te la muestro. Un poco para allá. Sí, La confesión. Sí, sobre los procesos de Praga de 1968, ¿es? Sí, porque el libro termina con que sale libre en la primavera de Praga para ver cómo llegan los tanques rusos de nuevo. Paco, muchas gracias por esta... Ahí tienes la película de Costa Gabras, que me parece fundamental.
Professora Franci Rose Campos Barbosa, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? E esse é o momento que nós trazemos as tradicionais recomendações culturais, recomendações dos nossos convidados aos nossos espectadores, né? Começando com leitura. Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Então, é um livro que acabou de ser lançado no Brasil, da editora Tabla, da doutora psiquiatra, a doutora Samar Jaber, que é Sumud em Tempos de Genocídio. Eu não sei se vocês têm aí, mas eu posso mostrar aqui. A doutora Samar Jaber, ela é uma psiquiatra e ela atende, né, palestinos em campo de concentração. Ela foi escrevendo durante muito tempo e a nossa querida psicóloga Rima Awada fez a tradução desses textos da doutora Samar. A doutora Samar teve recentemente no Brasil, e ela traz um conceito que a gente vem investindo bastante, que é o conceito de Sumud, né? Sumud não é só a resistência, mas é esse coletivo, né? Você me mata aqui, eu planto ali, você mata aqui, a gente vai plantando, a gente vai constituindo essa resistência palestina. Então, recomendo muito, né, que vocês comprem o livro, que vocês entrem em contato, que sigam a doutora Samar Jaber. Eu acho que ela, hoje mesmo de manhã, estava lendo um dos relatos dela, mais recentes, então acho que vale a pena a gente apoiar e ler literaturas palestinas, sobretudo, né? Perfeito. E a segunda recomendação é audiovisual. Que filme ou série você poderia indicar a quem nos acompanha? Então, eu lembrei, eu gosto muito, acho que a temática da criança nos toca profundamente sempre, né? Eu gosto muito do filme Nascido em Gaza, né? Do documentário de 2014 do Hernan Zin, que é um documentário que foca, né, na ocupação israelense na Palestina e seus efeitos sobre as crianças de Gaza, né? Esse filme ele acompanha a história de cerca de 10 crianças que contam como é a sua vida cotidiana, né, após o horror da guerra de Gaza no verão de 2014. Então, eu recomendo muito este documentário, acho extremamente importante, né, para a gente saber como vivem essas crianças. Você imagina, se a situação dessas crianças já era ruim em 2014, imagine vocês em 2024, 10 anos depois. Então, a gente sai sempre destroçado dessa situação e das causas que nos afetam.